Olá, tudo bem? Está começando agora mais um podcast Talk Mais, o podcast produzido pelo portal SP Rio Mais. Eu sou Gabriel Duarte, está aqui ao meu lado a jornalista Juliana Miranda. Prazer, Ju. Prazer, obrigada pelo convite, Gabriel. Boa tarde. Boa tarde. E hoje a gente vai falar de um assunto que está muito em alta, tem rendido muito papo no mundo da tecnologia, que é inteligência artificial. E para falar sobre isso, a gente está aqui com o Davi Mendes, que é o CEO e fundador da agência MKT. Isso aí. É isso aí, Davi? Perfeito. Que desenvolveu um sistema de inteligência artificial que democratiza o acesso ao marketing digital para empreendedores. É isso aí. Correto? Correto. Prazer pelo convite aí, muito obrigado. E vamos bater um papo aí que realmente é um assunto que merece uma atenção especial. Cara, para começo de conversa, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente e para quem tá ouvindo a gente de casa, o que é a inteligência artificial, né? Porque é muito recente, é muito novo, a galera ouve em casa sobre o ChatGPT e tudo mais, mas de fato, o que é a inteligência artificial e como que ela funciona? Bom, falando de um jeito simples, a inteligência artificial ela é uma série de parâmetros, de lógicas de sistema que criam um aprendizado a partir de um treinamento. O que quer dizer isso na prática? São uma série de algoritmos que vão estudando, que vão analisando as informações que for o foco. Então, por exemplo, contexto de administração. Essa informação toda ela é derramada, entre aspas, dentro dessa vertical, desse modelo de treinamento. E aí são, hoje, 100 trilhões de parâmetros que fazem o treinamento, conseguindo fazer uma geração de conteúdo, digamos assim, adequado frente ao que foi solicitado. E o mais interessante quanto mais usa, melhor fica. Quanto mais informação tem, melhor fica, mais específico, mais direcionado. Então, realmente, é um modelo, eu costumo dizer que é como se fosse um bebê. É um bebê que, se você não conversar com ele, não fizer nada, ele ficar parado, sentado, ele vai ter uma dificuldade de aprendizado. Agora, se você começar a brincar, ensinar a andar, conversar, a criança ela tem uma aceleração do aprendizado muito grande. Por isso todo mundo brinca, fazer curso de língua, se for pequeno, aprende mais rápido, a criança é uma esponja. A inteligência artificial, esses modelos, são muito parecidos. E como você disse, isso apesar dos estudos serem bem antigos, a gente está experimentando aí nos últimos, um ano, esse boom efetivo do ChatGPT. Mas ChatGPT agora, é só uma ponta dentro de uma gota no oceano, frente a tanta coisa que está sendo estruturada. E há quanto tempo que você começou esses estudos para desenvolver essa tecnologia aqui em São José? A gente teve o primeiro contato com o OpenAI, com o chat, de 19 para 20, onde a gente ainda estava na fase inicial da estruturação da startup que virou a agência Marketing, porque a gente, no nosso contexto, a gente queria e conseguimos automatizar os processos de trabalho para gerar um conteúdo eficiente para o empreendedor na ponta conseguir ter resultado. O que quer dizer isso na prática? Para conseguir criar um conteúdo, seja para qualquer empreendedor, o cara vende açaí, tem restaurante, supermercado, não importa. A gente precisa para criar conteúdo, ter ali, pesquisar, analisar, ter o levantamento de informações, para depois você sentar e planejar quais são os conteúdos adequados frente ao mercado que esse empreendedor atua, as características regionais, as particularidades dele, os tipos de produto. Tem uma série de dados, de variáveis que influenciam nesse planejamento. Se você planejou, agora chegou a hora dos briefings, de escrever. Então, legal, se isso é verdade, no mercado funciona de tal jeito, eu quero criar conteúdos de tal forma, alguém tem que fazer esses briefings, os textos, e por último fazer ali o design. Então, criar essa entrega, e essa entrega é o empreendedor onde ele fala, legal, corrige aqui, arruma lá, e depois esse conteúdo é distribuído. E hoje a distribuição de conteúdo são as redes sociais. Facebook, Google, Instagram, são as principais. Esse conteúdo vai e depois tem que analisar o que deu certo, o que foi bom, o que trouxe engajamento, ou o que não foi legal, o que não funcionou. Analisa isso e esse ciclo ele é sem fim e fica repetindo. E a gente conseguiu automatizar todas essas verticais. Pesquisa, planejamento, criação de texto, criação de imagem, aprovação, agendamento, postagem, relatório, interpretação e retroalimenta para que a gente consiga ter um conteúdo melhor no período seguinte. E assim por diante, porque, como eu disse no começo, a ferramenta ela vai aprendendo com os acertos, com os erros, tipo de conteúdo que é mais eficiente, e ela cada vez mais vai trazendo conteúdo mais... Tudo questão de abastecimento. Tudo questão de abastecimento. Ela é uma tecnologia generativa e que ela tem um sistema de aprendizado próprio. Como que foi o desenvolvimento dessa tecnologia dentro da agência? A gente já tinha tudo escrito, boa parte, tudo que hoje virou sistema, porque já era a nossa rotina.
Então, se a gente tinha o cliente, aí não importa o porte, um cliente que a gente está distribuindo conteúdo, não importa o canal. Mas não é um portal, é um outdoor, é uma revista, um jornal, não importa, você tem que analisar o resultado do mesmo jeito. Então, como a gente já tinha escrito todas as premissas, o processo para a gente estava muito claro, quando a gente começou a ter contato com inteligência artificial, a gente veio automatizando pequenos pontos dentro do processo. Então, assim, legal, já entendi que para eu fazer uma análise para o cliente X, ou para qualquer cliente, eu tenho que fazer uma busca no Google. Então, vamos automatizar uma busca no Google. Que pergunta eu faço para o Google? Concorda que se parar e pensar, você vai saber as perguntas? Então, faz essa lista de perguntas aqui, que vai ser o primeiro input. Legal, tá vindo dado legal. Se eu consigo ter essas informações, qual que é a premissa de um planejamento bem feito para o marketing digital? Não importa muito o segmento, eu estou generalizando, mas dá para montar uma casca aqui de em geral, esses tipos de conteúdo. Institucional, produto e serviço, relacionamento, promocional, motivacional, informativo, blá, tem uma base aqui. Então, automatizamos aquela primeira etapa, funcionou, legal, agora vamos automatizar a segunda. Automatizar a terceira, automatizar a milésima e até tomar todo o processo até e virar tudo uma coisa só. Tudo virar uma coisa só. Que legal. E assim, pensando no crescimento ao longo desse ano e tudo que vocês viram também, desde o momento que vocês começaram a estudar até hoje, o quanto que a inteligência artificial foi desenvolvida no período também, porque apesar de muito recente, os estudos são recentes, eu acredito que por causa desse boom deve ter mudado muita coisa também, né? A gente não imaginava que fosse ser tão rápido, chegar nesse nível de aprendizado. Realmente é muito grande. Essa estrutura de inteligência artificial é muito robusta, seja para texto, seja para imagem. E tantas outras que a gente não está citando aqui. Então, assim, o crescimento realmente ele foi algo muito gigantesco. Eu lembro que a gente recebeu nosso aporte em agosto de 21 e uma reunião no primeiro trimestre de 22, ou seja, um ano atrás. E eu tenho isso nos relatórios, onde na conversa ficou ali na memória que ainda levaria de 3 a 5 anos para ter entregas efetivas de texto. E hoje a gente tem aí uma aprovação absurda de conteúdo. Isso porque a gente gera numa escala muito grande, então poderia ter ali bastante correção. Então, assim, se isso aconteceu agora, tudo bem, a gente não usa o ChatGPT, a gente tem uma IA proprietária, mas o ChatGPT é o mais famoso. Imagina os 5, o poder que vai trazer. Imagina daqui a 5 anos. Então, hoje já muda a perspectiva e a percepção, né? Sim. Como é que vai ser isso daqui a pouco? Daqui a um tempo. É uma loucura, né? A gente não consegue ter essa dimensão hoje, né? E eu acho que o timing para vocês lançarem essa ferramenta foi perfeito, né? Porque foi exatamente no momento que tudo começou a aparecer. E pro digital também. Aí pro digital, essa transformação digital com a pandemia, ela se tornou urgente para os negócios, né? Principalmente para os pequenos negócios. Com certeza. Tem um grande desafio, que é o desafio de custos. Agora, até com a explosão da inteligência artificial, a tendência é até ter mais pessoas que têm conhecimento disso. Por exemplo, surgiu esse cargo engenheiro de prompt. Hoje eu sou o cara, junto com a Flávia e o Guilherme, tem 2, 3 pessoas ali que, tem uma profundidade em prompt legal. Eu nem sabia esse termo engenheiro de prompt há 6 meses atrás. São novos trabalhos. São novos também, trabalhos, né? são novas organizações mentais, inclusive. E sim, assim, a gente, até como você citou o termo transformação digital, hoje a gente é um parceiro do Sebrae num programa de transformação digital, que é um programa nacional gigantesco, onde a gente tem ali uma participação super efetiva. Porque, no fundo, né, o Sebrae ele mapeia quais são as principais dores do empreendedor. E o marketing sempre está ali como primeiro ou segundo. E a gente é uma solução que consegue chegar e resolver esse problema de presença digital, engajamento e gerar mais oportunidades de negócio. Para você ter ideia, nesse programa, na fase piloto, onde só tinha agência como credenciado, o programa trouxe 372% de retorno sobre investimento. É muito alto. Então, quando olha, você fala, como assim? É muito absurdo. Não só a agência, mas outras soluções ali que também são disruptivas na sua atuação. E hoje, a gente está agora muito animado porque a gente firmou parcerias, contratos com grandes empresas, justamente para ajudar o empreendedor na ponta. Por exemplo, no Mercado Livre, a gente ajuda o vendedor a vender mais, distribuindo o conteúdo dele nas redes sociais. Aí não fica só dependente da própria sistemática do Mercado Livre, que é muito legal, mas agora ele tem um conteúdo distribuído. Sim. Ou seja, tem mais presença digital, começa a vender mais. Então, a gente
quer aproveitar essa onda, né, e conseguir crescer bastante e trazer e ajudar bastante os empreendedores, né, que é o nosso grande foco. Justamente, né, porque você fala muito de presença digital e isso ultimamente tem sido fundamental, né? E aí, pensando nisso, eu queria entender direitinho. O sistema que vocês criaram, eles permitem publicações todos os dias, fazem publicações todos os dias e desenvolvem desde o texto até a imagem. Isso. E aí, inclusive, considera uma série de variáveis, tipo calendário, datas comemorativas. Como que é o desenvolvimento desse conteúdo dentro do sistema? Tá, a lógica de criação do conteúdo, ele tem a primeira premissa, que é a partir de alguns dados variáveis do próprio cliente, que, por exemplo, segmento, região. A gente já consegue ter muita informação disponível sobre como é que funciona, como é que se comporta tal segmento naquela região. A hora que a gente se conecta com a conta dele via API, a gente tem mais uma curva de aprendizado. E a partir disso, nas regras que a gente criou de como é que se faz um bom planejamento de marketing, que também sofre influência da inteligência artificial, que ela pode falar assim, para esse segmento isso aqui não funciona. Então, ela já faz a premissa, a gente fez um preset, mas a inteligência vem trazendo como aprendizado. E aí ela constrói e traz as variações mais variadas, assim, é muita coisa. Por exemplo, um post vai para o ar, teve logo do cliente, sem logo do cliente, se teve logo, qual foi? Estrutura criativa, teve KV, aqueles elementos criativos, teve ou não teve? A imagem é do cliente, imagem própria, a imagem de banco de imagem, a imagem feita de inteligência artificial. O texto, quantos caracteres? Teve hashtags? Teve? Quais foram? Qual horário de postagem? Qual tipo de conteúdo? É conteúdo institucional a respeito da localização? Ou é conteúdo de produto a respeito, se é uma padaria do pão de queijo? Ou é do leite A? Então são trocentas variáveis que o sistema ele entende, fica pesquisando o tempo todo para ver o que faz mais sentido e faz a sugestão de conteúdo. E tem um ponto importante, tudo que posta na rede a gente traz de volta para fazer uma análise sobre o que foi bom e o que foi ruim, e mais do que isso, se dia 17 é melhor que o dia 13, por quê? A gente sabe qual conteúdo foi criado e qual foi a estrutura e os variáveis que foram utilizados. Então vamos utilizar sempre as estruturas e as variáveis que traz mais resultado. E aí ele é um aprendizado contínuo que ele vai trazendo essas sugestões. É uma constante atualização do sistema também. Basicamente, o que a plataforma oferece é a democratização do acesso à presença digital, né? Então, um empreendedor micro, pequeno ou médio que não tem braço para fazer o próprio conteúdo, ele usa a ferramenta para criar a produção de conteúdo diária, postando nas redes sociais, abastecendo essas redes sociais e gerando mais negócios. É isso aí. E aí ele acaba... E é muito louco, assim, porque ele entra e a gente tem um corte bem específico. Apesar de todo mundo precisar de presença digital, tem um corte aqui com uma característica, o nível de maturidade que o cliente que utiliza a ferramenta. E é muito legal porque não é só sobre postar na rede dele. É muito legal ver o comportamento do cara depois de 3 meses. Ele começa a fazer no começo ele não faz ideia do que é link na bio, do que é tipo de conteúdo, o que é canal de venda, não entende nada. Estou generalizando, obviamente. Mas daqui a pouco ele começa a conversar, e sobre campanha paga? E como é que é outros canais? É legal eu fazer um anúncio aqui num portal? É legal eu fazer panfletagens? E essas perguntas chegam no time de pós-venda. E aí tem uma automação ali que já vai cuidando disso. E também tem um atendimento humanizado. Mas é muito legal porque a evolução do cara é muito nítida. E também tem um outro dado interessante. A maioria esmagadora dos usuários, assim, mais de 90%, quando começa a usar a ferramenta, aí ele passa a postar mais. Porque ele começa a olhar e fala, nossa, tá vibrando, notificação. Fala, nossa, o negócio é legal. Ele se engaja. Ele começa a fazer mais stories, ele começa a fazer um Reels, aí ele faz um post no feed. E aí vira um movimento natural, né? Porque eu acompanho, assim, e tenho visto um fenômeno recente também, que era aquela coisa de o empreendedor virar o influenciador do negócio dele, né? Então, além de todo o trabalho que ele tem que desenvolver no ramo dele, ele tem que postar, ele tem que produzir conteúdo, procurar, e muitas vezes a pessoa não tem... Não sabe, não sei para aquilo. Não consegue desenvolver. Técnica, então, além de não conseguir criar o conteúdo, muitas vezes não tem o resultado que se espera no digital. E perfil, né? Você começou aqui a introdução, você já acertou de primeira, você tem essa experiência, tem esse perfil, tem essa habilidade. Não é normal, o cara ele vai ali, ele fica 18 vezes tentando fazer um stories, e aí ele desencana, não vou fazer. E paciência. Então, no fundo, é essa a transformação que a gente busca. A gente já sabe que a nossa plataforma, a nossa ferramenta, né, a nossa empresa, a gente vai precisar entregar cada vez mais coisas,
Porque se ele vai amadurecendo ao longo do tempo, eu vou ter que entregar mais coisas. Texto para blog, texto para alguns segmentos LinkedIn interessante, a gente vai começar a entregar vídeo em algum momento. Então tem uma série de coisas, já está no nosso roadmap, para que esse cara vá amadurecendo e daqui a pouco tenha mais uma oferta adicional, ou uma oferta adicional. Não só pensando na parte comercial, mas de como é que eu ajudo esse cara a ter resultado. Caramba. Ele consegue compartilhar o conteúdo também em outras plataformas, né? WhatsApp, por exemplo. Tem um botãozinho lá, compartilhar, já vai, ele consegue usar, tudo e é muito usado. Nosso sonho era estar integrado ao WhatsApp, mas aí a API não libera, que é junto com o Meta, mas ele consegue mandar para onde ele quiser, e porque dentro do painel, todos os conteúdos que ele já postou em algum momento, fica lá num calendário, e todos os conteúdos que ele aprova do próximo período também estão ali, ele já aperta um botão, compartilha, aí manda para lista de transmissão, faz o que ele quiser. Eu ia até perguntar sobre isso. Como que é o contato, o relacionamento com essas grandes empresas? Google, Facebook, Instagram? Porque é um conteúdo automatizado, imagino que tem uma série de burocracias por trás disso, né? Sim. A gente teve que buscar uma integração oficial com eles, da famosa API. Então, tem algumas obrigações ali, uma prestação de conta. De maneira correta, eles têm uma preocupação muito grande com o tipo de conteúdo distribuído, direito autoral, LGPD, etc. Então, lá atrás, a gente fez essa jornada de ser aprovado, e hoje a gente tem essa liberação do Facebook, do Insta e do Google, mas é um acompanhamento, porque diferentemente, se fosse só, vou distribuir conteúdo, sou um agendador de post, a responsabilidade do post é de quem agenda. Agora, eu vou criar um conteúdo do zero, usando inteligência artificial. É tudo muito novo, como a gente mesmo disse. Como é que eu garanto que não vai ser um conteúdo completamente inadequado? Então, assim, as validações que a gente teve que passar de Face, Insta, do Google, foram bem mais severas. Tanto que se a gente mudar o botão de lugar, a gente tem que avisar os caras, porque tem todo o acompanhamento. E que eu acho correto. Dá trabalho pra gente, o time de tecnologia, fala, demora pra caramba. Quebra a cabeça, mas se não for assim, o risco fica muito grande. E é um passo para regulamentação. Né? Organizar, né? Senão ficar sem... Muita regulamentação é ruim, mas não ter é pior ainda, porque vira farra do boi, todo mundo faz o que quiser. E, tem que ter um mínimo de regra nas coisas, né? Senão também perde o sentido e fica muito arriscado, né? Em tempos de fake news, aí, do jeito que a gente está vendo as coisas. Sim. Por exemplo, a gente não trabalha a ferramenta no viés de política. Dava para usar? Dava, mas não, porque é muito sensível. E sem entrar no mérito, mas é muito sensível. Então é um assunto que a gente... E a ferramenta poderia ajudar bastante, mas não faz sentido. Davi, a ferramenta, ela aprende com o feedback do usuário. Ou seja, ele entra ali, coloca as informações sobre a empresa dele. Com isso, ela aprende e começa a produzir os conteúdos de forma mais assertiva, com mais qualidade. É possível personalizar esse conteúdo? Se for uma data comemorativa, uma campanha sazonal, uma oferta que aquele cliente quer fazer, ele pode entrar na plataforma e programar um post para uma ocasião específica, por exemplo? A gente tem dentro da plataforma uma das categorias de conteúdo, por exemplo, informativo. Informativo é a vertical de feriado. Então, por exemplo, aniversário da cidade. Para muitos segmentos, é uma super oportunidade de vender mais, né? Então, ele pode ir lá e fazer ali, eu gostaria de comemorar o aniversário de São José dos Campos. São José dos Campos, aniversário. Muitas dessas datas, e as mercadológicas também, Dia das Mães, Dia dos Pais, Black Friday, entre outras, elas já vêm pré-setado. Porque a gente sabe que isso gera retorno. Mas todas as datas que vocês imaginarem tem na ferramenta, basta o usuário ele clicar 2 botões ali e fazer a inclusão. E até parte da nossa jornada de pós-venda, né, nessa régua de relacionamento, o que eu falo com ele ao longo do tempo, a gente fica, tá chegando tal coisa. Faz sentido para você? Aí adiciona, porque dele vai gerar o conteúdo para aquela data. E o mais legal, né? Ano que vem você não precisa colocar de novo. Sim. Que também é informador, assim, às vezes no modelo tradicional que eu venho desse modelo mais antigo de agência, o dia da árvore, o cliente ficava super bravo, você esqueceu, de vez do ano seguinte esqueci de novo. Porque, você não tem onde anotar, sistemas não são tão convidativos assim. Então, nesse ponto é muito legal, porque ela também, na hora que vai fazer a sugestão, ela já vai... É como se você fosse olhar para trás aqui, o que está falando o Dia dos Pais para esse segmento aqui? Daí ela já traz algum input. E depois que o cliente faz o cadastro na plataforma, ele precisa preencher uma espécie de briefing, né? Com as informações sobre a empresa, o que faz, o que vende, os atributos únicos.
Como que vocês educam esse cliente para que eles preencham essas informações da forma correta? Para que, né, você realmente tenha uma base boa ali para trabalhar? A resposta mais honesta é: as pessoas podem aprender na dor ou no amor. Normalmente é na dor. O que quer dizer isso na prática? Quando alguém faz o cadastro, ele coloca: eu sou de uma açaiteria. A ferramenta com a inteligência artificial, ela já vai olhar para a retaguarda e falar: o que vende numa açaiteria? Ele alimentou aquela base, já com uma série de variáveis, é que eu estou simplificando, mas ele já faz: é mais ou menos isso. O nosso convite para o empreendedor falou: cara, dá uma olhada, vê se é isso mesmo, porque às vezes na região dele, ele inventou o açaí do Davi, que é o carro-chefe. Ele precisa me dizer o que tem nesse açaí, porque essa informação não é disponível. Para alguns segmentos, a gente tem integrações. Por exemplo, hoje a gente é integrado ao iFood. Os caras apertam um botão, eu trago todo o cardápio dele. Pra gente isso é genial, porque, é um ganho de tempo absurdo, porque ele já vem com as fotos, já vem com os tags, tudo certinho, com os produtos, então show de bola. A gente também tem isso com o Mercado Livre, cara, aperta o botão, alimenta a ferramenta. Então o cliente, quando ele entra, a gente tenta, do máximo possível, que ele passe por esse momento do onboarding, que é uma revisão de 20 minutos, normalmente acompanhada por alguém da equipe. Você então é isso mesmo, você é açaiteria, porque também tem essa particularidade, como teve outro dia. A cliente fazia canecas. Você fala: você é brinde? Ela: não, eu só faço caneca. Eu falei: caramba, vou criar um brinde canecas? Vou criar um segmento canecas? Aí foi naquela: é mais fácil subir brinde e aí depois elimina as outras coisas. Foi essa a decisão. Ela falou: não, mas não é caneca normal. É caneca com uma pintura feita à mão, da vovó, sei lá o quê, e ela trouxe uma característica. Aí a gente falou: então beleza, entendi, agora eu entendi. E aí então essa conversa durou 8 minutos, e todo o cadastro dela ficou direcionado a canecas feito à mão, com característica, não me lembro agora, não sei o que, da vovó lá. Então aí ficou adequado. Porque se deixar só brinde ou só caneca, pode ser caneca de chopp. Na verdade era uma caneca como essa, caneca artesanal, de café. E isso, agora pensa comigo, em todos os segmentos vai ter. Você consegue afunilar então para qualquer segmento. Qualquer segmento. E aí quando surge algo muito diferente, como eu comentei com vocês antes aqui, certificação digital para a área rural, uma coisa assim. Aí nunca teve nada parecido. Aí a gente liga para a empreendedora e fala: você pode fazer um call com a gente? O que você faz? E aí ela conta: entendi. Aí a gente faz a configuração e ganhamos um novo segmento. Então em algum momento acho que a gente vai zerar essa questão. Até agora, recentemente, a gente está fazendo uma integração com o aplicativo nacional do Sebrae. Então, imagina o Sebrae, faz 20 milhões de atendimentos por ano, todos os segmentos do Sebrae, são quase 400. A gente teve que parear a nossa ferramenta aos segmentos do Sebrae, ou seja, fomos forçados a criar a versão 1 desses segmentos dentro da ferramenta, para quando lançar o aplicativo com o nosso motor de marketing, o cara, quando ele entrar, ele já se encontra ali no que fica: eu não tenho meu segmento, me ajuda aqui. E pra gente foi uma oportunidade, porque nisso a gente aprendeu muito com essa informação que o Sebrae nos passou, e pra gente fica um negócio mais robusto. Mas, em geral, os clientes precisam passar nessa regra. Por que eu falei que aprende na dor? Porque ele foge, né? O cara fazendo 200 coisas ao mesmo tempo. E aí, quando chega um conteúdo não tão adequado, aí ele vai reclamar. Ele manda mensagem, como eu falei, o atendimento humanizado, não gostei tanto. Cara, vamos fazer um call rapidinho? Uma ligação a gente resolve. Então nunca é no primeiro, mas é no segundo, resolve, e a gente tem conseguido aí fazer esse ajuste de segmentos, e aí ele começa a ter uma experiência bem mais interessante e começa a ter resultado, né? Foi o que você falou, quanto mais abastece, mais completo vai ser o serviço, né? Com certeza. E pensando assim, nesse ponto que você tocou de atender diversos segmentos, cada um deles tem uma linguagem específica e diferente um do outro. Como que a plataforma trabalha para atender cada uma dessas linguagens? Como que os textos são elaborados? O sistema reconhece gíria, o sistema reconhece palavras nichadas, regionalismo? Sim. No começo eu expliquei lá que a gente tem uma série de variáveis na hora de construir os conteúdos. E algumas delas é justamente nesse sentido. Então hoje a gente tem um dado de IBGE que diz lá as etnias dentro de um município. Cara, a gente usa aquela regra. Para que é isso? Na hora de gerar imagem. Você está dizendo que 72% é oriental, vai ter 72% das imagens, vai ter uma pessoa oriental. Isso influencia uma série de coisas, tanto visual quanto a parte de texto. Quando a gente está começando a ter uma base grande, né, de usuário, e aquele lance que eu falei, a gente traz a informação para dentro, porque ele também faz post dele.
E é onde a gente mais aprende. Então, pouco a pouco, ela vai entendendo o jeito que um carioca escreve, o cara de Porto Alegre, o cara de Mossoró, e ela vem trazendo esse tempero nas artes visual e texto, porque realmente tem um aprendizado. E aí tem o CEP, é importante, porque ele também direciona a região de atuação, o raio que tem a aplicação daquilo. Então tem uma série de informações que a ferramenta ela fica nos testes e vem trazendo. E com o tempo, ela consegue agregar muito valor nos conteúdos. Então a gente pega assim, o usuário que começou, a gente tem usuário, os primeiros usuários, aqui de São José, né, que foi onde fez o nosso primeiro MVP, que é a Aldeia das Tortas, o Samuca. Ele tá lá, cara, a ferramenta, quando você fala de falar de torta, a ferramenta, ela entrega um conteúdo muito legal. Aí tem segmentos que o treinamento é menor, e aí tem que passar por essa jornada do treinamento. Quantos clientes vocês têm hoje na base? Hoje na base a gente tem cerca de 13 mil e alguma coisa. Nossa. E gera um aprendizado muito legal. E tudo que esses clientes trazem também de dados, automaticamente já fica armazenado. Essa é a parte mais legal. Quando eu falo os 13 mil clientes, eles têm diversas classificações dentro da base. Tem os caras que estão só vinculados, que você fala, então ele não é pagante. Não, ele não é pagante, mas ele me dá um treinamento absurdo. Aí tem cliente pagante, tem cliente que é, por exemplo, da vertical de uma parceria X, aí tem clientes que vêm do programa de transformação digital. Então, é muito legal, porque se eu olhar só... E a gente aprendeu isso com a OpenAI quando eles disponibilizaram a ferramenta de graça com um único intuito, aprendizado de base. Põe aí 100 milhões de usuários em 2 dias. Imagina o aprendizado que esses caras não tiveram. Então, a gente também tem uma característica semelhante. E no nosso universo, quase 13 mil por aí usuários ensinando a gente todo dia na vertical de Face, Google e Insta, é muito poderoso. Assim. Então, a gente tem uma análise do comportamento muito interessante. A gente consegue saber... Além de saber, por exemplo, eu sei qual que é o restaurante japonês com mais engajamento na Vila Mariana, em São Paulo, ou aqui em São José, ou em Mossoró. A gente sabe. Mas é mais legal do que isso é saber o tipo de conteúdo que funciona na Zona Sul de São José se você vai vender pneu. E a ferramenta ela consegue trazer esse tipo de input. Ela traz acerto também, então, com muita facilidade, né? Que nem eu disse, assim, segmentos... Se você pegar a pirâmide da economia, dos segmentos com mais participação no mercado, aquela é a pirâmide do nosso aprendizado. Bar e restaurante é muito grande, que é alimento e bebida. Aí vem beleza, aí tem lá outros segmentos que tem muito uso. Como o nosso primeiro boom foi com uma marketplace de alimento que foi com o iFood, a gente colocou em 70 dias 6 mil caras para dentro da base. Então, a ferramenta explodiu de aprendizado, até porque a gente é conectado lá com via API. Aperta o botão, vem tudo. Que é o que a gente tem hoje com o Mercado Livre. Aperta o botão, vem tudo. E tem caras que... É insano esses marketplaces. Tem cara que tem 100 mil produtos na loja. Então, quando o cara joga isso na nossa base, pra gente vale ouro. Porque a gente já começou a estudar sobre 100 mil produtos. Então, isso é muito rico, assim, a entrega final do que isso pode representar numa geração de conteúdo para o empreendedor que não faz a menor ideia de que tem uma robustez tão grande dessa trabalhando para ele. E o nosso desafio é explicar isso, porque ele, quem fez gestão de conteúdo? Não foi eu, não foi o fulano, foi a ferramenta. Mas eu acho que não é isso. A gente falou assim, por favor, não ache nada. Se a ferramenta falou para você fazer, faz. E a nossa brincadeira não edita. Se ela pedir, dá um mês. Óbvio, né? Tem vezes que vem errado, sim. A sugestão ela fica ali não tão adequada, e aí o usuário pode fazer o ajuste, etc. Mas a gente tenta sempre. Se for só uma questão de gosto, não discute com a IA. Porque a gente tem muita parametrização para fazer a sugestão do conteúdo adequado. Agora, se o verde é melhor que o azul, e a ferramenta já pega as cores principais, tem uma série de regrinhas. E aí os usuários que eles... Não, então beleza, vamos aí. Normalmente depois ele se acostuma e porque começa a ter resultado, né? Sim. Aí ele dá uma desencanada de Davi, mexer. A gente está quase batendo 30 minutos, quase finalizando o nosso papo, né? Mas antes eu queria entrar num outro assunto dentro de tudo isso, que é justamente para onde que a inteligência artificial vai na nossa sociedade. Qual pode ser o impacto? A Ju até estava comentando comigo sobre isso. É porque acho que também, como é muito recente, se sabe muito pouco sobre, as pessoas têm medo, né? Tem medo de que
o emprego delas possa ser substituído por uma inteligência artificial no futuro, que os sistemas tomem conta de diversas cadeias de produção. Então, o que pode acontecer? Como que você visualiza esse cenário? Eu acho que não tem mais volta, né? Abriu a gaveta da inteligência artificial. O que a gente tem que ser, e eu estou fazendo isso, não digo assim como não o Davi e a Gens, mas o Davi também preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, me atualizar o máximo possível, porque realmente vai mudar. Existe toda uma vertente da mudança positiva, sim, na área da saúde. Pode achar cura de várias doenças que tiraram pessoas queridas da gente aqui. Sim, pode encontrar a cura de um câncer. Ao mesmo tempo, uma criança desavisada pode descobrir como é que cria, como é que, sei lá, pode fazer um mal para a própria vida usando produto de limpeza, que teve um caso desse na China. Então, como é que organiza? É super complexo. E tem que colocar na mesa os pontos positivos, os pontos negativos e também as particularidades dos setores da economia. De cada sistema. Porque, que nem eu disse aqui da saúde, então beleza, é super complexo. Mas no marketing, sou marqueteiro, formado, mas o marketing não tem uma importância tão grande que nem era da saúde pelo tão sensível que é o tema. Então merece e pode ter um olhar diferente. Mas isso é um assunto bem complexo, então acho que tem que se atualizar, porque também a inteligência artificial ela é reativa. O ponto que eu já ouvi isso em diversas palestras, inclusive do próprio time da OpenAI e outros lugares, é que pode sim aumentar a diferença entre poucos e muitos, porque poucos saberiam usar e o resto vai ficar ali sendo vivendo à medida que alguém determinou algo. O que eu disse aqui agora, a ferramenta consegue criar sugestão de conteúdo. De certa forma é isso que eu estou fazendo. O empreendedor não está dando quase nenhum input, está dando conteúdo. Sim. Eu estou guiando o negócio dele. Então isso também tem que ser falado com cuidado. Como eu disse, marketing, tudo bem, eu estou tirando uma atividade, mais uma atividade de um cara que tem 80 atividades no dia. Agora, em outros setores, tem que olhar com atenção. Tem toda uma questão ética, né? Sim, é complexo. Manipulação das informações, fake news, então a gente tem que ter um cuidado com isso, né? Sim, vai ser um desafio muito grande. Ao mesmo tempo, pode ser genial, assim. Já está sendo, né? Você pega tanta coisa que está acontecendo. Os avanços são muito grandes, né? Os especialistas já dizem que é a nova fronteira da produtividade, né? Que você tirar tudo que era feito com esforço humano e fazer com o mínimo esforço da tecnologia. Isso realmente é fantástico. E já aconteceu em vários outros telefonia, mercados. Sem entrar. Exato. Eu, em 98, sei lá, eu viajava e eu lembro que tinha lá em Guarapari aqueles ambientes de telefonia lá, Teleste, sei lá, o Tele, o que era lá, e ficava uma fila no final do ano porque você tinha que usar o orelhão para ligar para o pai e para a mãe. Hoje, esquece, não tem mais isso. Sabem não sabe o que é isso. Orelhão. Orelhão, exatamente. E rolou um negócio, eu fiz uma campanha da agência pegando alguns equipamentos antigos para mostrar, tipo, você vai subir de escada, sendo que tem um elevador, e aí era o telefone que a gente viu. E aí eu mostrei para umas crianças, eu tive um evento no Cubo, em São Paulo, eu levei crianças de 13 a 14 anos, ninguém sabia o que era. Nossa. E acharam estranho, mas o que são os números aqui? Isso aqui é um celular antigo? Teve um menino que falou. Eu falei, errado não tá. Mas foi o começo de tudo. Para muitas áreas, eu acho assim, que vai chegar daqui a alguns anos, as pessoas vão falar, nossa, cara, não é possível. Vocês faziam tudo isso na mão? E que nem um exemplo, último exemplo bobo. Quando eu comecei na área da comunicação aqui em São José, eu aluguei um imóvel num cara que era diretor de criação na década de 70, 80. Ou seja, ele é um artista plástico, o cara tem uns quadros, falando, nossa. E aí já foi um baque, quando um dia ele começou a conversar comigo, eu me interessei, falei, sério que você foi? Vem aqui, passa um dia na workshop pra gente. E aí ele chegou, isso foi em 2010, ele chegou e começou a contar essa história pra galera de criação, que não tinha, que nem Photoshop, Illustrator, as ferramentas, o cara veio e faz ali. Era na mão. E você fala, nossa, pessoal, caramba, por isso o cara é um artista plástico. Sim. Aí hoje, seja, faz que nem a gente fez aqui, faça um desenho, sai o desenho pronto. Então vai ter muita adaptação, então tem que correr e estudar. E também utilizar a seu favor, né? Dá para usar a tecnologia a seu favor. Com certeza. E uma última questão, Davi, acho que para fechar, você falou, deu o exemplo do artista, uma coisa que eu fico pensando é sobre essa questão dos direitos autorais, porque a inteligência artificial usa uma base de dados muito grande que, com certeza, pega
foto, vídeo, informação de outras pessoas, artistas e tudo mais. Então, como que também funciona todo esse sistema por trás da inteligência? É mais um tópico sensível que vai precisar de muita discussão e regulamentação, né? É um tópico porque ele é treinado na base de informação disponível. Tá? Que informação é disponível? Informação que alguém criou. Então é de quem essa informação? De novo, é um assunto bem particular, porque você pode entrar na IA de imagem e pedir para fazer um desenho com as características visuais de personagens da Disney. E realmente faz a princesa com aquele olho um pouco... Tem uma característica similar nas princesas da Disney, por exemplo. Sim. Você pode pedir para fazer um mascote com os traços do Buzz Lightyear. Cara, o Buzz Lightyear é da Disney. E aí? E como é que ela aprendeu a fazer uma ilustração? Porque ela treinou em cima de ilustração de outras pessoas. Então, assim, é complexo. Já existem problemas desses por aí. E... Por isso que eu disse, vai ter uma longa jornada futuro, aí. Né? Até o motivo de eu ter me aproximado da ABRIA, que é a Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Eu me interesso muito por todo esse contexto e para acompanhar mesmo, aprender... Porque tem caras lá que estão nisso, né? Os fundadores da ABRIA de 2017, se não me engano, ou 2018. São caras completamente antenados com tudo. Então é o lance, né? Tem que estar perto, tem que estudar, tem que aprender. Eu quero participar, não que eu tenha alguma relevância nisso, que eu não tenho, mas de estar ali perto das decisões, até para ver como é que isso vai impactar na minha vida. Eu acho que é o convite na equipe, todo mundo que eu conheço. Não é sobre ela vai roubar meu emprego. É o que você está fazendo a respeito disso. Você sabe usar? Se não sabe, tem curso de graça, porque vai chegar uma hora, ela vai encostar em 100% das pessoas. Você pode ser o protagonista disso, não precisa criar uma startup. Mas, usa de algum jeito, faça ali, pega o seu talento e multiplique ali. Que até um último exemplo, a gente fez um projeto no Cubo, que a gente foi convidado no final do projeto de uma escola que mostrou as inteligências artificiais para os alunos, e cada aluno fez ali alguma coisa em cima do seu talento, da sua visão. E cria adolescentes, 13, 14 anos. E, cara, saiu música, saiu peça de teatro, saíram coisas muito legais. E aí, no final, eu e um colega que é residente lá no Cubo, chegou para conversar com eles, não para falar é assim ou assado. Na mesma pegada de vocês, tem 14 anos, e que também descobriram agora, a gente é igualzinho, a gente só é velho. E ele usa para um lance de apresentação genial, que é o Reginaldo, e a gente usa para o marketing. E os meninos, tipo assim, legal, mas tipo... Eles estão... O chip deles é como os caras... Já é mais na frente. Já é mais na frente, é diferente. Mas é muito legal, porque eles usaram as IAs para desenvolver seu talento. E teve mais uma aplicação que a gente fez com criança de 2 a 3 anos. Que qual que é o seu bicho... Qual que é o seu animal de estimação? Qual que é o bicho que você mais gosta? Aí criança viaja, né? Quero uma moto com cabeça de dragão. E fala qualquer coisa. E você pede pra IA fazer, ela faz. Cara, a hora que a criança viu a moto com cabeça de dragão que existe, aí foi a coisa mais louca do mundo. O menininho, tipo, nossa! Entrando em parafuso. Cara, mas deu asas à criatividade do carinha. E tipo, se olhar por essa ótica, é genial. E aí ficou um negócio em choque, até arrepiei aqui, porque é muito legal. Óbvio, né, que eu tô trazendo um viés positivo da aplicação, sim. Mas... você dá imagem, pode dar imagem a muita coisa que tá nossa, só olha na que o menininho viu né? lá e foram vários. O negócio, o olho dele assim, nossa, o negócio existe. Né, materializou, porque a criança vai pra Nárnia, né? Daí você fala, tá aqui o seu dragão, não sei o quê. E aí, faz azul, aí você pede lá, faz o prompt azul. Então, assim, tem bastante coisa que eu acho que dá pra aplicar com cuidado. Mas eu acho que é impossível travar. Porque também a própria evolução tem que ser tratada com muito cuidado, mas não tem mais volta, né? Não tem o que fazer. É isso aí. Davi Mendes. Show de bola. É CEO da agência MKT. Isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Davi, seja sempre muito bem-vindo ao podcast Talk Mais. Ju, muito obrigado pela participação pelo convite, também. Obrigado, Ju, prazer. Obrigada, Davi. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que esse é um assunto fascinante e a gente ficaria falando por muito mais tempo, né, se fosse possível, porque são muitas facetas. Mas legal, gostei muito. Obrigado, Ju. Esse podcast está disponível no YouTube, no Spotify e também no portal SPR+. E até a próxima. Tchau.